Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos na Tua casa, diante da Tua mesa e também diante da Sua palavra. Obrigado pelo dia, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nele até aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo de louvor, tempo de comunhão. E agora, Deus, nós oferecemos a Ti o nosso coração aberto, sedento, a nossa reverência. Cremos que a Tua palavra é a Tua palavra e que ela não volta vazia. E Te pedimos em nome de Jesus, use ela mais uma vez para falar conosco. Que toda desobediência a ela, toda rebeldia, toda frustração seja destruída, destronada pelo poder da Tua palavra. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Nesse texto da ceia, Paulo está na unção do Espírito Santo, nos ensinando aquilo que aconteceu na noite da última Páscoa. A última Páscoa ela está registrada em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22. Foi o dia em que Jesus mandou preparar a Páscoa, comeu e fez esta revelação. Ali Jesus, ao pegar o pão, falou: isto é meu corpo. Ao dar o cálice, ele falou: esta é a nova aliança. E vocês vão fazer isso em memória de mim. O texto escrito pelos evangelistas é curto, é resumido. E aqui Paulo traz uma interpretação mais profunda do que aconteceu naquela noite. Ele começa dizendo: eu recebi do Senhor o que eu vou entregar para vocês. Ele está falando, isso daqui é direto da fonte, é direto de Jesus. Não tem interferência humana, não tem interferência religiosa. Ele tem o aval do próprio Jesus, que disse que Paulo era para ele um instrumento escolhido para trazer o evangelho aos gentios. Então o próprio Jesus falou de Paulo: eu escolhi, ele é um vaso especial e ele vai levar o evangelho para os gentios. E a igreja é composta na sua maioria esmagadora por gentios. Então ele é credenciado, referendado por Jesus para trazer o ensinamento. E nesse texto ele traz este ensinamento daquilo que aconteceu, que está narrado ali pelos evangelistas. Então veja bem, os escritos do Novo Testamento foram escritos todos no primeiro século. A maioria deles na metade do primeiro século.
como é o caso das cartas paulinas. Portanto, nós estamos lendo um texto de quase 2000 anos. E nesses 2000 anos, a religião se desviou muito da verdade. Cada um foi criando para si interpretações e nasceram as seitas, aos milhares, nasceram as formas de adoração, de comunhão aos milhares, e elas mudam e renascem e aparecem outras. Mas também nesses 2000 anos o Espírito Santo, é trabalho dele, é função dele, é ele que faz isso, ele se encarregou de guiar a igreja de Jesus Cristo na verdade do Evangelho. Por isso é que nós temos essa verdade diante de nós hoje, sem mancha, sem mácula, sem interferência humana. E Paulo está dizendo que ele vai trazer para nós aquilo que ele recebeu de Jesus, na sua despedida da terra, e na sua grande promessa de um dia se encontrar com os seus seguidores numa reunião como aquela, que só tinha um punhadinho de discípulos, um grupo pequeno, mas que um dia ele faria uma reunião daquela, uma nova ceia, mas no céu, na presença de todos os lavados, alcançados e remidos, e no reino de meu Pai, na casa de meu Pai, diante dos anjos. Esse assunto é uma das promessas mais lindas, mais profundas, mais importantes de Deus à igreja. É nessa esperança que a gente vive, é nessa esperança que a gente morre, é nessa esperança que a gente serve. Aqui está toda a nossa esperança. O texto ele é profundo, tem muitos ensinamentos. Nós queremos tirar pelo menos 3 pensamentos do texto antes de nós participarmos da ceia hoje. Veja que Jesus disse lá, e Paulo repete aqui, que isto que ele estava fazendo com os discípulos era uma aliança. Esta é a nova aliança no meu sangue. Aliança é pacto, aliança é contrato, aliança é compromisso, aliança é obrigação entre partes. Obrigação voluntária, quando partes se obrigam, se comprometem, pactuam. Então Jesus disse, eu quero fazer com vocês uma nova aliança no meu sangue. Hebreus 9:22 diz que sem sangue não há remissão de pecados. Também em Hebreus diz que, segundo a lei, quase todas as coisas se purificam mediante o sangue. E sem sangue não há remissão de pecados. Então Jesus falou, eu quero fazer um pacto no meu sangue, sangue inocente. No céu não tem sangue. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. A vida celestial não tem seres lá com sangue. E na terra, onde tem sangue, não tem sangue inocente. Todo o sangue da terra está contaminado. Portanto, Jesus se fez homem, e agora, como homem sem pecado, ele é o único que tem sangue inocente para fazer um pacto com o homem perante Deus. E nesta aliança ele entra com o seu sangue, sangue inocente. Se o pacto de Deus fosse mediante ouro, prata, muita gente teria ouro, prata. Se fosse mediante qualquer outra coisa, nós poderíamos encontrar isso talvez em algum lugar da terra ou em algumas das criaturas de Deus. Mas sangue inocente não tem. Ninguém tem e não tem em lugar nenhum. E por que Deus exigiu sangue inocente para fazer um pacto com o homem? Porque o homem era sangue e era inocente quando ele transgrediu o mandamento de Deus. Quando ele herdou a morte. E agora Jesus vem para oferecer sangue inocente, então da parte de Deus, nós temos o sangue inocente de Jesus, ou seja, a sua vida. Ele vai dar a vida dele por esta aliança. Da nossa parte, nós devemos entrar com a nossa parte, ao assinar esse compromisso, com a fé, com a fidelidade e com a esperança. Fé, fidelidade, esperança. Poderia dizer outras coisas, mas na fé, na fidelidade, eu posso resumir a minha vida e você pode resumir a sua vida. Porque na sua fé está o que você crê, o que você aceita e o que você obedece.
Tem gente que fala que tem fé, mas não consegue obedecer. Ele tem fé como de demônios. Demônios também têm fé, mas não obedecem. Aliás, eles têm fé e medo. Eles não conseguem ter fé e obediência. Os pagãos se orgulham de sua fé, mas não conseguem obedecer. Da nossa parte, nós temos que ter fé, e na fé é o que cremos, é o que aceitamos, é o que obedecemos. Temos que ter fidelidade, fala da nossa entrega, do nosso compromisso, do nosso zelo, do nosso serviço, da nossa responsabilidade nessa aliança. E da nossa esperança, estamos falando do que aguardamos, do que anunciamos e do que cremos quanto aos nossos sonhos e a nossa vida na eternidade. Jesus entrou com o seu sangue e nós entramos com a fé, a fidelidade e a esperança. Essa nossa parte e a parte de Jesus nos dá uma aliança. Nós fazemos uma aliança, um pacto. Sem essa aliança, a pessoa não tem nada. Ela não tem nenhum direito. Se ela não estiver aliançada com Deus em Jesus Cristo, o que ela tem? Nada. Ela está morta em si mesma. A vida está em Jesus. E de Jesus ela passa para quem está em aliança com Ele. Quem não está em aliança não tem nada. Não tem nenhum direito. Não tem direito à vida, não tem direito à herança, não tem direito a absolutamente nada. As coisas que existem aqui, já está marcado o dia da sua destruição. Portanto, tudo termina destruído. Tudo se preserva para o dia da destruição. O que não vai ser destruído é aquilo que não pode ser destruído, que são as coisas que estão em Deus, porque Deus não pode ser destruído. E aqueles que estão em aliança com Deus têm esta garantia de vida. Quem não está em aliança não tem nada. Pensa que tem alguma coisa, mas não tem. Pensa que tem vida, mas não tem. Pensa que tem tempo, mas não tem. Pensa que terá qualquer outra coisa que você possa pensar. Se você não estiver em aliança com Jesus, você não tem nada. Esta aliança te dá direito à vida eterna, à herança que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É sobre esta aliança que Paulo vai falar. Então você precisa se examinar, você tem que se julgar. Porque estar em aliança é uma coisa. Usar a aliança é outra. Saber da aliança é outra. Estudar a aliança é outra. A pergunta é se você está em aliança. Nós temos na cultura do nosso país, para simbolizar o casamento diante de Deus, a aliança. E ela está dizendo, quando você vê ela na mão de alguém, que aquela pessoa está em aliança com outra. Mas tem pessoas que usam aliança, mas não está em aliança. Às vezes ela nem suporta a outra. Às vezes ela até agride, mas está usando aliança. Mas não está em aliança. Jesus ensinou que quem está em aliança seria dois em uma só carne. Ambos em uma só carne. Fica indivisível, fica impossível lutar um contra o outro. Mas é possível uma pessoa saber, usar, sem estar. Usei o exemplo do casamento para falar da nossa aliança com Deus, que é o assunto. Então muita gente sabe, fala, conhece detalhes, mas não está em aliança. Nem usa e nem está. Tem alguns que usam a aparência, porque a aliança é o símbolo para ser visto à distância. É a mensagem para os interessados que existe uma pessoa. Quando alguém vê a aliança na mão do homem, seja homem, mulher, velho ou criança, diz, tem uma mulher na vida daquele homem. É uma mensagem aos interessados. Quando alguém vê uma aliança na mão da mulher, fala, existe um homem na vida daquela mulher, ela está em aliança com alguém. Se ela estiver usando e não está em aliança, é problema dela. Mas é isso que a aliança está dizendo. É esta mensagem que ela está passando. Da mesma forma com Deus, muitas pessoas, eles usam um vocabulário cristão, eles têm uma Bíblia, eles frequentam uma igreja, eles professam uma fé, têm uma religião. Tudo isso
está passando uma mensagem para ele mesmo e para os interessados que ele está usando uma aliança. Ele se batizou, ele toma ceia, ele tem uma Bíblia, ele frequenta reuniões de crentes, ele canta louvores, ele participa do culto. Ele está passando uma mensagem para os interessados que ele usa aliança, ele está professando publicamente. Mas isso não é ainda estar em aliança. Estar em aliança é muito mais do que isso. É quando uma pessoa não existe sem a outra. É isso que Jesus falou de nascer de novo. O que é nascer de novo? É quando o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, entra dentro da sua vida, e agora esta vida sua, junto com a vida de Deus dentro da sua vida, muda tanto a sua vida que aparece uma outra pessoa que nasceu dentro de você, diferente de você. Ela é tão diferente que ela é chamada de outra pessoa. Nasceu de novo. E aquela antiga morreu. Isso é estar em aliança. É como dois em uma só carne. Você não consegue olhar meia pessoa. Você vai ver sempre uma pessoa. E Deus disse, quem está em aliança é dois, mas é um. Paulo explicou isso quando ele disse, olha, eu estou morto, crucificado em Cristo. Mas ele estava vivo, ele estava pregando. A vida que agora eu vivo, que vocês estão vendo eu viver, já não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu e Jesus, eu e o Espírito Santo, nós vivemos um dentro do outro. A nossa vida caminha na mesma direção, nós falamos a mesma língua, a gente não briga, a gente não rompe, a gente não tem fingimento, a gente não tem infidelidade. Nós estamos unidos, nós estamos aliançados. E o que ele quer, eu quero, o que ele não quer, eu não quero, o que ele pensa, eu penso, o que eu penso, ele pensa. A vida que agora eu vivo é essa. Era isso que Jesus estava fazendo ali com os discípulos. Olha, todas as alianças até aqui foram quebradas pelo homem. Vou fazer com vocês uma nova aliança. É a última aliança. É a aliança no meu sangue. Agora Deus não está dando um anjo, não está mandando um profeta, não está dando uma visão, não está fazendo um milagre. Agora Deus está pessoalmente incorporado num corpo humano, olhando nos olhos do homem, falando com ele, falando, vou dar minha vida para não matar você. Vou oferecer o meu sangue pelo seu, o meu puro pelo seu contaminado. E tem gente que ainda diz que Deus nunca fez nada por eles. Tem gente que diz que Deus não existe. Tem gente que ainda diz que Deus não se importa com ele. Esta é a aliança que nós vamos fazer. Da minha parte eu vou dar a minha vida. E a Bíblia diz que se ele nos deu o filho dele, o que mais ele poderia nos negar? Esses que forem salvos terão tudo. Sabe o que é tudo? É tudo que existe. Porque se Deus não negou o seu próprio filho, o que ele diria não para esses? Se ele não poupou o seu próprio filho, ele também não nos dará todas as coisas? Sim. Mas aí vem a nossa parte. A nossa parte é viver essa aliança através da nossa fé, da nossa fidelidade e da nossa esperança. Então o batismo, a ceia, a comunhão, isso é uma forma da gente mostrar publicamente que nós estamos em aliança com Deus. Tem gente que despreza esses mandamentos. Não precisa disso, não precisa daquilo. Não, nós devemos usar. Apesar de estarmos, temos que usar também. Porque nós gostamos de usar tudo que nos dignifica. Quem aqui rasgou o seu diploma de 3º grau? Você guardou, não guardou? Por quê? Porque ele te dignifica. Quando você usa um anel, quando você pendura um quadro, quando você guarda uma medalha, quando você tem coisas que te dignificam e que você mostra o seu anel de formatura, de doutorado, de mestre. Agora, a nossa aliança com Cristo, ela é mostrada para os interessados exatamente na nossa comunhão, no nosso culto, na nossa obediência aos mandamentos, na nossa justiça no dia a dia. É quando nós falamos aos interessados, nós estamos aliançados com Deus em Cristo Jesus. Existe
um Deus na nossa vida, e o nosso Deus é o único Deus. Ele está tão em nós e nós estamos tanto nele, tem hora que nós não sabemos, quando estamos vivendo, se é ele ou se é nós. Meus pensamentos se misturam com os dele. Tem hora que eu não sei se é o Espírito Santo, se sou eu, porque nós vivemos o tempo todo assim. Isso é estar em aliança. Esta é a nova aliança. Quem não tem essa nova aliança, quem não está em aliança, queridos, aqui é direto à fonte. É o que Jesus fez naquela noite, é o que Paulo está explicando, e é o que a religião desvirtuou. A religião trouxe essa aliança para uma aliança denominacional, para uma aliança pessoal, com aquilo que você crê, com aquilo que você acredita, com aquilo que você pensa, com aquilo que você acha. Não seja tolo, não se engane. Milhares de pessoas se desviaram da verdade, deixando de observar esses princípios, que são vivos, imortais até hoje, estão aqui diante de nós, antes de nós celebrarmos a ceia, para você saber o que está fazendo. Paulo falou, olha, não faça sem saber, senão você vai comer e beber juízo. Isso é coisa séria. Ninguém brinca com dinamite, ninguém brinca com pólvora, ninguém brinca com fogo, ninguém brinca com explosivos. Por quê? Porque machuca, porque fere, porque detona. Mas às vezes as coisas de Deus que são infinitamente mais perigosas, as pessoas brincam. Por que jejuamos? Por que oramos para tomar a ceia? Porque é uma reunião diferenciada? Não, porque nós queremos comparecer diante do Senhor com a verdade. Queremos comparecer diante dele com simplicidade, mas com pureza, com justiça. Porque é nele que a vida acontece. Ele falou, então eu não vou comer a ceia. Ele falou, quem não comer já está morto. Quem não comer não tem vida em si mesmo. Esta aliança é o que nos dá direito a tudo. Sem esta aliança nós não temos nada. Paulo falou assim, então examine-se o homem a si mesmo. Nunca examine a vida de ninguém. Examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Esse exame, ele é em relação a Deus. Faça um exame da sua própria vida em relação a Deus. Não é em relação à igreja, não é em relação ao pastor, não é em relação à sua família, não é em relação ao seu sucesso, às suas conquistas, ao seu trabalho, à sua honestidade. Tem gente que faz esse exame e fala, mas eu sou muito honesto, mas eu não tinha isso, agora eu tenho isso, porque eu na igreja, porque eu e minha família, o meu filho, o meu pai. Não se esconda atrás do brilho de ninguém. Porque o meu filho é isso, porque o meu pai é aquilo, porque a minha esposa é isso, porque o meu marido é aquilo, porque eu não tinha, agora eu tenho. Não, esse exame é você em relação a Deus. Paulo falou, você vai falar com Deus, vai fazer uma aliança que inclui a tua vida e a vida de Deus. A vida dele você já conhece, Deus é fiel e você já sabe o que ele fez por você. Então agora examine a sua vida em relação a Deus. Tem nada a ver com o seu sucesso pessoal ou fracasso. Não, examine como é que está a sua vida em relação a Deus. Porque se você não examinar, disse Paulo, é por causa disso que tem entre vós fracos, doentes e mortos. Sabe por que tem pessoas que ficam fracas espiritualmente? Por causa da comunhão dela com Deus. Ninguém tem culpa, é ela mesma. Sabe por que tem pessoas que adoecem espiritualmente? Por causa da comunhão dela com Deus. Sabe por que tem pessoas que morrem espiritualmente? Por causa da comunhão delas com Deus. Fracos, doentes e mortos tem a ver com a comunhão de quem enfraqueceu, de quem adoeceu e de quem morreu espiritualmente. Posso até ter culpa por ter tido a oportunidade e não ter ajudado alguém que eu poderia ajudar. Mas tem a ver com ele com Deus. Se eu estiver morrendo espiritualmente, posso até falar que você poderia ter me ajudado e querer te culpar, mas isso tem a ver comigo. Quando você se examinar, o diagnóstico desse exame é que vai falar se você está fraco, doente ou morto. Você está examinando você, portanto você não quer o diagnóstico falso, quer? Se você aceitar um diagnóstico falso
para a sua própria vida, com relação a Deus, que tudo vê em relação à eternidade, você está abrindo mão da sua vida. Você não vai falsificar um laudo de um exame que se trata de você. Você não vai mascarar um resultado para você de um exame que você fez de você. Só se você não se amar. Só se você não dá a mínima para a sua vida. Só se você já abriu mão dela. Mas se você tiver um mínimo de autoestima, pouco de vontade de viver, um pouco de lucidez, você vai ser o mais transparente possível no seu exame da sua vida em relação a Deus. Algumas igrejas criaram uma tradição das pessoas, ao se examinarem, e se de repente ela não está bem, ela então acha que é bonito dizer, então não vou nem tomar a ceia. Não, quem não come, não bebe, não tem vida em si mesmo, já está morto, já se entregou. Não é para você se examinar e se achar perfeito. É para você se examinar e ver como é que você está. Se você está vivo, então você tem que cultivar essa vida. Se você está morto, você precisa ressuscitar, senão você vai morto para a vida eterna e vai morrer eternamente. Como é que a gente sabe que está morto? Do mesmo jeito que você sabe que uma pessoa está morta, não tem sinais vitais. Como é que você sabe que uma pessoa não está viva e está morta? Porque ela não tem batimento, ela não tem temperatura, ela não tem respiração, ela não responde à vida em volta dela. Você pode falar, ela não ouve, você pode tocar, ela não sente. Você pode fazer o que quiser, que ela não reage. Você sabia que no corpo de Cristo tem gente que vive assim? Ele não tem vida. Ele não sente o louvor, ele não sente a palavra, ele não sente a oração, ele não sente a comunhão, ele não responde, aquilo não toca, ele é de gelo. Ele não obedece, ele não cumpre, ele não tem sinais vitais, morreu. Se tornou um filho da desobediência, morreu. Porque esse corpo espiritual, ele é habitado pelo Espírito, e o Espírito Santo da vida. Então nós temos o dever e o direito de sentir os toques e os impulsos de Deus, porque Deus é vivo, o nosso culto é vivo, você é um adorador vivo, a palavra é viva, o louvor é vivo, a comunhão é viva, não tem nada morto aqui, não tem nenhum Deus morto, nenhuma cerimônia morta e nem pessoas mortas. Então, queridos, esse exame é em relação a Deus, você vai ter um diagnóstico desse exame que vai revelar para você porque você está fraco, porque você está doente ou porque você morreu. Aquele que morreu pode ressuscitar pelo Espírito, aquele que está doente pode ser curado e aquele que está fraco pode ser fortalecido. Então você se examina e coma. Se examinou, viu que está morto? Vem para a vida. A Bíblia fala, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Sai daí do mundo dos mortos, não termine tua vida aí não. Sai daí, vem para a vida. Se você não comer, você já está morto. Se você comer de qualquer maneira, você está juntando peças para o dia do seu juízo. Está juntando documentação de acusação. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos mortos. O Espírito Santo de Deus continua desde a época de Jesus. Ele estava em Jesus, iluminando os primeiros discípulos, mantendo eles unidos neste pacto de sangue, e autorizou que eles fossem pregar o Evangelho onde quer que eles chegassem, e que eles pregassem exatamente o Evangelho que eles haviam recebido, trazendo as mesmas ordenanças, a mesma liturgia, o mesmo comprometimento. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos tentando fazer da melhor maneira possível, muito próximo daquilo que Jesus Cristo fez, que está lá em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Quando ele pegou o pão, que é uma peça feita de partículas, mas está compacto, e partiu, falou, olha, isso aqui é o que eu vou fazer com a minha vida por vocês. Está vendo? Isso aqui é o meu corpo, ó, e partiu. Vou dar para vocês.
Da mesma forma, ao tomar o cálice, ele falou, é o meu sangue que vai derramar, sangue puro, sangue inocente. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A espécie humana não tem sangue inocente? Não. Tem como resgatá-los? Só se alguém der sangue inocente por eles. E ele vai dar para todos? Não, para aqueles que estão comprometidos, aliançados. É uma aliança. Não existe aliança de um só. Não existe aliança de alguém que se compromete com ele mesmo. Não existe aliança de alguém que se compromete com uma instituição. A aliança é feita entre duas pessoas, é um acordo, é um contrato, é um compromisso. Nós estamos aqui há 2000 anos depois da morte de Cristo, diante dessa mesa, ao comer o pão, dizendo, Jesus, nós estamos nesta promessa, até que o Senhor venha. Estamos vivendo neste sonho, estamos vivendo nesta palavra. O Senhor falou para todas as vezes que a gente se reunir, fazer isso em memória do Senhor. Nós estamos reunidos aqui hoje para fazer isso em memória do Senhor. Quem é que está reunido aqui? Aqueles que estão em aliança com Jesus. Ah, mas se tiver gente que não tem, logo você vai ver ele enfraquecer, adoecer e morrer. Porque a vida emana dele, não emana da religião. Religião não tem nada para ninguém. A vida não emana do homem. A promessa do homem não vale nada. Aliás, o que o homem tem feito ao longo desses 2000 anos é desviar milhares e milhares de pessoas dessa verdade. Por isso, Paulo, que foi credenciado por Jesus para nos falar sobre este assunto, ele falou, olha, o que eu vou falar para vocês é o que eu recebi do Senhor, porque na noite em que ele foi traído, ele fez isso daqui, olha, tomou o pão, deu graças e disse isso. É uma aliança muito séria que você tem ou não tem com Deus. E isso tem a ver você com Deus. Você não faça como a religião te ensina, não. A religião vai te ensinar que se você está prosperando, você está bem com Deus. Que se você está feliz, você está bem com Deus. Que se as coisas aconteceram do jeito que você queria, você está bem com Deus. Não. Você tem que avaliar a sua comunhão com Deus. Como é que você está com Deus? No seu contrato com Ele, que Ele deu a vida dele por você, e que você tem o compromisso de entregar a tua vida por Ele. Como é que está esse exame? Você não precisa falar para mim, você tem que falar para você. Você tem que pensar assim, como é que eu estou na minha aliança com Deus e que Ele entregou a vida dele por mim e eu entreguei a minha vida para Ele. Como é que está o meu compromisso com Ele? Como é que está a minha fé? Minha fidelidade? Como é que está a minha obediência? Como é que está a minha esperança? Eu já esqueci do meu compromisso ou isso está vigente, está valendo? Se está valendo, então Deus é fiel, você pode viver ou morrer nessa esperança que tudo que Ele te prometeu é seu. Deus é fiel, amém? Deus é fiel. E Ele não está procurando em nós perfeição. Não é isso. O texto não está dizendo que você tem que ser perfeito, que você tem que ser canonizado. Não, está dizendo para você analisar a sua aliança que você fez com Deus. Se você está firme com Ele ainda. Ou se alguma coisa já aconteceu, você já trocou Ele por deuses, se você já trocou Ele por coisas, se você se esqueceu dele, se você nem se lembra, se você nem sabe ao certo que aliança que é essa. Só isso. Não é para você ser perfeito, sisudo, carrancudo, canonizado, nada disso. É para você analisar a sua aliança com Deus. Então você para e fala, deixa eu ver como é que estou na minha aliança. Se existe uma aliança, você vai analisar a sua aliança com Deus. E para encerrar, ele disse, para você fazer isso, você vai ter que julgar a si mesmo. Você tem 3 alternativas, ou você se julga, ou você vai ser disciplinado, ou você vai ser condenado com o mundo. Nós aprendemos aqui que Deus, antes de você nascer, antes de você existir, Ele é um Deus que sabe todas as coisas antes, Ele já te viu, Ele já te conheceu, Ele já sabia tudo que você ia escolher, tudo que você ia decidir, não só você, mas todas as pessoas. A palavra de Deus diz que todas as pessoas já foram vistas e conhecidas intimamente por Deus antes dos seus dias existirem. Então Deus já te julgou,
Se você não sabia disso, fique sabendo. Deus já sabia que você ia nascer filho de pecador, ia cometer os seus próprios pecados. Ele já te julgou e Ele já te condenou. Todos nós somos condenados por Deus. Mas devido ao seu grande amor, à sua infinita misericórdia, Ele veio em nosso socorro. E resolveu, sem dever isso para ninguém, por sua graça, decidiu salvar o homem morrendo por ele no lugar dele. Desde que o homem assim o quisesse, cresce e aceitasse. Então Deus decidiu, eu da minha parte, Deus, vou salvá-lo. Não importa o quanto ele se afundou no pecado, eu vou salvá-lo. Providenciou o sangue inocente, que é suficiente para salvar toda e qualquer pessoa de todo e qualquer pecado. Não existe pecado que o sangue de Jesus não tenha poder sobre ele. Deus decidiu. Agora, se você, depois de ser julgado por Deus, condenado à morte eterna, aí Deus vem e diz, olha, eu quero te salvar da condenação. Você aceitou a salvação. Então não há mais condenação para você. Aqueles que não aceitaram são chamados de imundo, ou de infiéis, ou de iníquos. Então Deus vai condená-los. Aí o texto diz, para você não ser condenado com o mundo, você precisa se julgar. Deus já te julgou, já te condenou, mas não quis te sentenciar. Ele sentenciou o filho dele, no seu lugar, no meu lugar. Agora ele deixou você livre, nos deixou livre, falou, agora você julga você mesmo. Então você entende um pouquinho de juízo. Você era alguém que estava no corredor da morte. Era questão de tempo para você entrar na morte eterna. Mas antes de chegar o dia da sua morte, Deus falou, olha, você não vai morrer mais. Jesus Cristo, meu filho, vai morrer por você. E você está livre da morte eterna. E se você quiser, você pode entrar na vida eterna. Agora você julga você mesmo. Era alguém que estava no corredor e agora está na vida eterna. No corredor da morte eterna, agora você está no corredor da vida eterna. Está no caminho da vida eterna. Agora, antes de comer o pão e beber do cálice, você julga você mesmo. Como é que eu faço esse julgamento? Você acha, pensa comigo, vamos tentar entender o jeito bíblico da gente fazer esse julgamento. Como é que eu me julgo? Eu não posso julgar ninguém. A única pessoa que eu posso julgar é eu, porque eu já fui julgado por Deus, Deus me condenou, mas não quis me sentenciar, sentenciou Jesus por mim e falou, então agora você julga você mesmo, para você não ser julgado com o mundo. O mundo não aceitou a salvação de Deus em Jesus Cristo, portanto eles estão sem Jesus, estão sem aliança, então Deus vai condená-los. Mas você que aceitou a salvação de Deus, você tem que se julgar por quê? Para você não cometer o risco de ter que ser julgado de novo, voltar nas mesmas práticas que te levou para o corredor da morte. Olha que interessante, você acha que Deus vai contaminar o céu só para salvar alguém? Porque Ele não quer se julgar? Tem gente que fala, não, porque eu entendo, porque ele está tão apegado ao seu pecado, ele está tão distante de Deus, e ele quer que Deus o aceite assim. Então vamos fazer um juizinho fácil? Vamos fazer um tribunalzinho fácil aqui. Você acha que Deus vai contaminar o céu só para salvar você? Porque você não quer entrar em aliança com Deus? Você quer ser um rebelde de Deus no céu? Você sabe o que Deus fez com Lúcifer e seus anjos? Expulsou-os do céu. Você sabe o que Deus fez com Adão e Eva, tadinhos, perfeitos, lindos, nus, puros? Quando eles desobedeceram a Deus, eles foram expulsos para fora do jardim. Você sabe o que Deus fez com Israel? Quando Israel desobedeceu os mandamentos, Deus os cortou. Você sabe o que Deus fez com o filho dele, quando os meus pecados estavam sobre ele? Quando o filho dele chorou gotas de sangue e falou, pai, se possível, passa de mim este cálice. Tinha duas coisas para acontecer. Ou Deus salva ele, nós vamos para a condenação eterna, ou Deus nos salva e ele vai para a cruz no meu lugar. Ele quis ir para a cruz. Ele foi para a cruz pela vontade de Deus, mas por decisão pessoal.
Agora, vamos fazer um julgamento fácil? Tem gente que fala assim, não, eu não creio que Deus vai me condenar. Não crê. Ele só fez isso com Lúcifer, ele só fez isso com Jesus, ele só fez isso com Adão e Eva. Mas com você ele não vai fazer, imagina. Você pode ficar aí atrelado com o seu pecado, com as coisas do mundo, com a sua desobediência, que Deus vai contaminar o céu para salvar você. Que Deus vai arrumar um jeito de deixar alguém em pecado vivendo lá. Quando Lúcifer, que era o brilhante abaixo de Deus, a maior autoridade angelical, só pecou nos seus pensamentos, foram expulsos de lá. Então, queridos, essa é a verdade do Evangelho. As religiões vão dizer outra coisa, por interesses particulares, pessoais. Mas se você não quer ser enganado e nem condenado com o mundo, então beba da fonte. Posicione-se. Toma uma decisão na sua vida, porque a vida é sua. Eu não posso te julgar. Jamais vou me meter no seu particular, jamais ninguém pode fazer isso. Se fizer, faz arbitrariamente. Mas Paulo falou, sabe o que Jesus fez naquele dia que ele estava tomando a ceia? Ele falou, olha, você examina a sua vida para você saber o seu compromisso com Deus. Olha o compromisso dele com você, e Deus é fiel. Deus nunca vai romper com você, Deus é fiel. E você examina o seu compromisso com ele. E você julga a sua vida, porque Deus já te julgou, mas ele não te sentenciou. Ele falou que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para quem não há condenação? Para quem está em Cristo Jesus. Foi o que eu disse. Se você está em aliança, você tem tudo. Se você não está em aliança, você não tem nada. E estar em aliança é estar uma vida dentro da outra. Comprometidos. De todo teu, diz os mandamentos, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força. É verdade, a Bíblia diz que quando tudo terminar, da espécie humana haverá um remanescente, uma minoria, um grupo que foi salvo por Cristo Jesus, que eles terão uma glória superior à dos anjos. Uma riqueza que a gente não consegue descrever, uma alegria em viver, o local, a atividade e o que acontece lá, não há palavras para descrever. Mas isso não é para qualquer pessoa que está comprometida com ele mesmo ou com qualquer coisa. É para aqueles que estão em aliança com Cristo Jesus. Falou, então examine-se e assim coma do pão e beba do cálice. Falou, olha, se você julgar você mesmo, você não será disciplinado pelo Senhor. Se você não julgar a você mesmo, o Senhor vai te disciplinar. E por que que ele vai me disciplinar, me corrigir? Para não te condenar com o mundo. Porque se quando ele te disciplinar, você não aceitar a disciplina, aí o que resta é ser condenado com o mundo. Então, se tem alguém que está sendo disciplinado pelo Senhor, fique feliz. Disciplina não é bom, disciplina é correção, disciplina é surra, é cinta, é vara, mas a disciplina é para os filhos. Somente os filhos amados são disciplinados. Bastardos não disciplina. Quem aqui é pai e mãe, você não disciplina filho dos outros, porque eles não são seus filhos. Deus não disciplina filhos dos outros. Deus disciplina os dele. Então, ou você vai ser disciplinado, ou você vai ser condenado com o mundo. Se você não quer ser disciplinado e nem condenado com o mundo, então julgue-se. Quando você encontrar coisas erradas na sua vida, trate elas como Deus tratou em Jesus. Não acoberte, não as alimenta. Não as afague. Se livra delas. Porque Deus não tem dois pesos, duas medidas. Julgue-se a si mesmo. Será que no seu julgamento você vai fazer um juízo falso? Claro que não. Contra você? Claro que não. Então julgue para não ser disciplinado e nem condenado com o mundo. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus.
Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.